diferente. A madrugada de 9 de setembro de 1970. Uma noite, ou um princípio de manhã, um princípio de um novo dia, Luz Brasileiro. Nós estamos marcando uma outra etapa nos arquivos implacáveis, muito particulares e muito carinhosos, do Dr. Raimundo Campos. Temos um cabo da peste de Pernambuco com um violão, ao Severino Ramos. Um português nordestino quase, que é o Antônio Gomes. E a presença muito querida, muito simpática, de um nome da pátria irmã que há muito tempo já se constitui em algo muito precioso e muito querido da nossa gente, de nós brasileiros, e muito especialmente de nós brasileiros do Norte, muito especialmente de nós, paus de arara nordestinos. Francisco José. Aqui está ele para conversar um pouco com os nossos amigos de hoje, os amigos de hoje de Raimundo Campos, e para aqueles que virão amanhã apreciar estas fitas que ele guarda com tanto carinho e sentir presenças tão carinhosas, tão boas e tão gentis em festas e encontros que são muito mais gratos, porque são festas e encontros pura e simplesmente do coração para o coração. Francisco José. Sem dúvida, você disse muito bem. São do coração para o coração. No restaurante, na churrascaria, Maceió, quando o Haroldo, antes de eu apresentar-me pela primeira vez, me disse que tinha um amigo, Dr. Raimundo Campos, que tinha um hobby. Esse hobby era de receber em sua casa artistas, bater com eles um papo assim, informal, e deixar ficar em suas esplêndidas gravações, visto que está na posse de um material de gravação esplêndido, deixar ficar algumas coisas gravadas. Conversando, cantando, eu me dispus a vir aqui porque eu não conhecia o Dr. Raimundo. Conheci-o pela informação que tive do Haroldo. Disse-me que se tratava de uma criatura excepcional, uma pessoa boa, simples, além de ser um grande médico, tinha esta grande dedicação pela eletrónica, pela gravação. E eu disse ao Haroldo, olha, eu estou sempre bastante ocupado porque eu deito-me tarde e, portanto, preciso dormir até tarde. E você sabe que cantor que não dorme bem não pode cantar bem. Mas vamos combinar o seguinte, em vez de combinarmos um encontro à tarde, vamos combinar um encontro depois de uma atuação aqui. Você disse, então esplêndido, ótimo, então vou telefonar para o doutor Raimundo e combinamos então hoje. Pode ser para hoje? Digo, pode ser para hoje. Perfeito. Não foi assim? Então combinamos para hoje. Eu falei com os meus colegas, o Gomes e o Anquito, e eles concordaram também em vir aqui. Mas é que estamos aqui exatamente como você disse, de coração para coração. É uma amizade de 400 e muitos anos, né? Dos portugueses pelos brasileiros e reciprocamente dos brasileiros para com os portugueses. Certo. De maneira que eu não posso, é claro, aceitar todos os convites desta natureza, porque nessa altura eu não faria outra coisa senão andar de casa em casa, gravando, né? Não posso, né? Tenho as minhas horas de gravação, tenho as minhas horas de trabalho, mas, sinceramente, estou satisfeito, porque o Dr. Raimundo é, de facto, aquela criatura que você disse que era. Muito amável, muito simpático, e merece que nós estejamos aqui para deixarmos aqui, assim, alguma coisa que o entretenha depois a ele e aos familiares e amigos. Certo. Francisco José, o arquivo pergunta sempre, inicialmente, nós sabemos, nós que o conhecemos há muito tempo, que conhecemos a sua história, o Dr. Raimundo mesmo, que pesquisa a vida dos grandes nomes nacionais e internacionais, ele havia me dito, formou-se, terminou o curso, e eu que conheço Francisco José há 20 e tantos anos, fiquei cá com os meus botões. De que curso? De canto? Não. É que Portugal perdeu há muitos anos um engenheiro. Foi um jovem estudante acadêmico, quem sabe se de Coimbra. Não, foi na Faculdade de Lisboa. De Lisboa, foi Francisco na José. Universidade de Lisboa. Poderia ser hoje o engenheiro Francisco José, doutor Francisco José engenheiro. Mas ele apaixonou-se por canções, como ele mesmo disse, até de origem não fiz como o doutor. O doutor primeiro formou-se e depois se apaixonou por isso, né? Eu apaixonei-me por isso antes de me formar. A diferença foi essa. Começou exatamente quando, Francisco? Comecei com 21 anos.
21 para 22, né? Eu era aluno de engenharia, estava no 3º ano, quando eu comecei a cantar. E até já faleceu o professor Mota Pereira, que era nessa altura o diretor do Centro de Preparação de Artistas para o Rádio, em Lisboa. Certo. Faleceu aqui no Recife. Faleceu no Recife. Não sei se você tomou conhecimento disso. Não. Ele acho que estava aqui já como professor de canto. Faleceu aqui vítima de, acho que de uma trombose, né? Perdemos um grande valor, porque eu devo muito daquilo que sei ao professor Mota Pereira, já falecido. E ele, quando me ouviu cantar, quando eu fui lá no Centro de Preparação de Artistas para o Rádio, como se chamava, da Emissora Nacional de Lisboa, ele, quando me ouviu, eu abri a boca e disse: canta aí qualquer coisa para a gente ouvir. Disse: o que é que faz? Eu digo: estou na Faculdade de Engenharia. Ah, sim? Muito bem, gosta de cantar? Eu gosto, se não gostasse não estava aqui, né? Fui levado lá por um colega meu chamado José António. E ele pôs-me assim na frente do microfone, foi a primeira vez até que me vi na frente de um microfone. Eu tinha uns 21 para 22 anos e cantava assim, mas em serenatas, fazia aquelas serenatas, os rapazes com aquelas capas pretas que nós usávamos aqui mesmo no curso dos liceus. Certo. Não só na faculdade, não é só em Coimbra que se usa, não. Todos os liceus em Portugal têm como uniforme aquelas capas pretas. Tão tradicionais. Tradicionais, os capas pretas. E eu então fazia aquelas serenatas às moças, né, como nós já chamamos raparigas. Aqui o termo raparigas tem um significado bem diferente, mas nós lá chamamos, são exatamente, as minhas irmãs são raparigas. As nossas senhoritas. Exatamente, as moças, as senhoritas, né? Perfeito. Então, nós fazíamos aquelas serenatas às raparigas e quando eu me apresentei lá, cantei e não sabia utilizar bem o microfone, aproximei muito, ele disse: chega um pouco mais para trás, mediu a distância e tal, fica assim, não se aproxima mais, fica assim. Então cantei. O que é que você sabe cantar? Digo: bom, o que é que eu sei? Sei muita coisa, não? Mas canta uma coisa qualquer. Naquela altura estava o Dico Farner com muitos sucessos lá em Lisboa. Marina, Copacabana e o Barquete de São Francisco. As primeiras músicas de arrancada do Dico. Então, exatamente. Você vê que foi mais ou menos há uns 22, 23 anos, 24 anos, por aí. Exato. E então, quando eu ouvia aquelas canções lá, eu dizia assim: se um dia resolver cantar, eu vou cantar exatamente canções portuguesas deste tipo. Vou perguntar, vou querer saber quais dos compositores portugueses é que serão capazes de fazer canções deste género. Dentro daquele Sim, estilo desse tipo, Dick Farner, chamada das músicas que ele cantava. Exatamente, a canção tipicamente romântica, melódica. Certo. Que é o que eu sou. Eu sou cancionetista romântico melódico. Certo. Então, eu ainda não tinha nada daquilo, inclusive ainda não tinha havido em Portugal um cantor propriamente assim deste tipo. Exato. Havia os fadistas, havia os cantores com mais voz, de tipo E Alberto, os que eram exportados eram exatamente os fadistas. Exato. Né, E o tipo de Alberto Ribeiro e Luís Pissarra, que eram cantores já propriamente tenores, né? Tenores. Perfeito. Uns eram tenores, outros eram barítonos e tal, mas eram vozes trabalhadas, né? Certo. Agora, vozes sem serem trabalhadas, o tipo da voz natural como a minha, o tipo cancionetista, por exemplo, tipo Bing Crosby, Sinatras e Dick Farner, etc., não são vozes trabalhadas Não. se você sabe, né? Certo. É o tipo da voz natural, né? Certo. Tudo aquilo é espontâneo, aquilo sai como a natureza deu, né? Aquilo não tem trabalho nenhum de professor nenhum. Aquilo é assim. O Sinatra não aprendeu a cantar com ninguém. Bing Crosby também não. Todos esses cantores desse género de canção É um dom popular, natural de cada um desses exato, indivíduos. porque eles não cantam com a voz impostada, né? Eles não Certo. procedem a uma impostação da voz. Eles têm aquela naturalidade com que Exatamente, se apresentam. a voz é natural. Certo. Exato. Ô Chico, você recorda Então- a música que o professor... Quando... Pois, foi exatamente isso que eu ia dizer. Certo. É que a canção que eu escolhi foi uma canção de Dick Farner, foi Marina. A primeira, né? Pois, por Curioso. isso é que a curiosidade é essa, porque a primeira canção que eu cantei num programa, primeiro na experiência que fiz no centro, né? E depois quando me apresentei ao público na emissora nacional... Não foi uma música portuguesa. Foi num sábado ao meio-dia e meia hora, chamados esses programas assim, Programas Experimentais da Emissora Nacional. Então apareceu Francisco José, escolhi logo o nome, porque eu sou Francisco José Galopim de Carvalho. Escolhi então os meus dois prenomes, formaram assim o meu nome artístico, Francisco José. Então, eu quando cantei, comecei por cantar logo Marina, Morena, Marina, que eu até não sabia dizer Marina, Morena, dizia Marina Morena. Marina, Morena, Marina, mas quem leva o teu? Depois é que eu fui aprendendo a dizer Marina, Morena, Marina, mas quem Foi leva o teu? abrindo- Foi abrindo mais as vogais, né? Certo. As vogais, né? Então foi assim, foi portanto com a canção Marina de Caymmi que eu iniciei a minha carreira de cantor popular, de cancionetista, né?
É de verdade. Não sou um fadista, muita gente diz aqui, o fadista Francisco José. Eu não sou fadista, não. Fadista é uma Hermínia Silva, é uma Amália Rodrigues, é um Marceneiro, é um Farinha, enfim, é um Tristão da Silva, que também canta muito bem fado. Agora, eu não sou um fadista. Eu canto alguns fados, mas não sou propriamente o fadista. Vocês devem distinguir, com certeza, entre um fadista, a maneira como canta um fadista e a maneira como eu canto. Eu sou o tipo do cancionetista, né? Eu correspondo aqui, digamos, a um Nelson Gonçalves, a um Altemar Dutra, Certo. a um Dick Farney, Certo. a um, digamos, lá fora, um Bing Crosby, um Sinatra, um Aznavour, um Beko. É o tipo do intérprete, quer dizer, o género que canta é o mesmo, né? Certo. Não é? Os senhores têm assim, os senhores que estão ouvindo essa fita, ou muito cedo ou muito tarde, ou logo após a sua feitura, ou muitos anos depois, ficam sabendo Ou eu também. que um dos maiores Quem sabe? nomes que Portugal mandou ao Brasil e que se conservou, porque muitos têm vindo ao Brasil, muitos foram bastantemente aplaudidos, mas nenhum marcou logo na sua chegada, nem ficou. E não é confete, nós somos profissionais antigos, acompanhamos grandes nomes no Recife. Na Era de Ouro, no Eldorado, que foi o Jornal do Comércio da sua inauguração, nós acompanhamos os maiores cartazes internacionais. Quantos cartazes internacionais vieram ao Recife e não passaram pelo Rio? Era assim o Jornal do Comércio. Então nós nos acostumamos a trabalhar com essa gente, a aquilatar o valor dessa gente. Daí nós sermos testemunhas da ascensão e do prestígio que se iniciou com a sua descida e sua chegada no Brasil e permaneceu durante todos esses anos. E é um cantor que, se quisesse, seria como um Silvio Caldas nosso, ou como um Orlando Silva, que não tem que se preocupar com o repertório. É só chegar e esperar que o público peça sempre aquelas mesmas canções, porque são aquelas canções. Isso acontece com o Francisco José, eu gosto de ver o que acontece desde comigo, que chegou ao desde Brasil. que cheguei. Eu desde que cheguei ao Brasil em 45, em março de 55, portanto já fez 16 anos, não é? Exato. Eu canto já essas canções, em Portugal já eu as cantava há muito tempo, não é? Portanto, são canções que eu canto há 22, 23, 24 anos. Canções como Olhos Castanhos, És Tu, Como é Bom Gostar de Alguém, Foi Deus, Nem às Paredes Confesso, tudo isso são canções que têm mais de 10 anos, mais de 15, mais de 16, mais de 17, algumas 20 e mais de 20. De maneira que você vê eu ali no estádio, não é? No restaurante, na churrascaria Maceió. Eu quero cantar muitas coisas que eu já tenho gravado ultimamente em disco. E não tem oportunidade. Você veja que são sempre as mesmas coisas. Querem aquilo. Quer dizer, E o interessante, no mesmo show, as mesmas canções são pedidas três vezes para repetição. Exato. E repetidas 3 vezes na mesma noite. Exatamente, na mesma Eu noite. não tenho problema nenhum com o repertório. Eu, tudo o que já sei, eu posso não aprender até mesmo mais nada. Porque com aquilo que eu tenho já gravado, eu faço a minha carreira artística durante os anos que Deus me deixar, digamos, com saúde, para eu poder fazer a minha arte. Exato. Porque eu acho que se Deus me der mais 20 anos de cantor, e eu cantar sempre o que canto até agora, eu tenho a impressão que vou sempre fazer a carreira igual. Perfeito. Que tenho feito até aqui. O testemunho que nós damos aos senhores nessa documentação dos arquivos de Raimundo Campos é da popularidade de um artista desde a sua chegada, desde o seu início neste país. Eu fui e tive a aventura de ser o primeiro alagoano a trazer Francisco José a Maceió com aquela tabelinha com o meu amigo Fernando Castelão. E por que isso? Porque nós verificamos o seguinte: o único, o cantor português, o artista português, característico, típico, tradicional, ele tem aquela beleza que agrada a um grupo de esteta, mas não agrada a generalidade. Sem dúvida nenhuma que eles têm muito valor, tem grande valor, agora são muito locais. O que houve com Francisco José foi o seguinte: ele deu ao fado, ele deu à música de origem portuguesa uma interpretação internacional, uma interpretação que agradasse, fosse sentida e bem recebida por todo o público. Eu transformei o fado numa declamação cantada. Certo. Eu quando pego, por exemplo, no Moraria, ou Foi Deus, que são fados tradicionais, eu não fico preocupado em fazer aqueles requebros, aqueles treinados próprios do fado e característicos daquele lirismo do fado. Né? Eu fico preocupado com, primeiro, veja a letra. O que é que diz o Foi Deus? Não sei, não sabe ninguém porque eu canto o fado neste tom magoado de dor e de pranto.
E neste tormento, todo o sofrimento que eu sinto na alma, cá dentro se acalma nos versos que canto. E eu digo isto a cantar. Certo. E não fico preocupado em fazer voltinhas e requebros aqui, ali e acolá, porque são lindos. Transmite o sentido da poesia Exato, dentro de uma mas musicalidade que aquilo, agrada. eu não estou certo? dizendo que aquilo que não é belo, que aquilo que não é lindo, que aquilo é principalmente lindo musicalmente. Quer dizer, é muito enriquecido na parte melódica. Mas na arte de dizer cantando, ela se torna muito local. Quer dizer, é uma interpretação muito castiça, típica, local, fica agarrada a um núcleo só. Então, não excede aquelas fronteiras dos admiradores daquele tipo de interpretação. Né? E eu não. Eu pego no Nem às Paredes Confesso, que é uma canção que até já é cantada por muitos outros colegas meus, e eu canto Nem às Paredes Confesso como o Nelson canta o Boémio, ou a Boemia, né? Como o Altima Dutra canta Que Queres Tu de Mim, como a Maísa canta Ouça, vai viver a sua vida com outro bem. Você esqueceu um. E Como Francisco Orlando... José canta Chão de Estrelas. Não, o Orlando Silva, o Silvio Caldas, que eu canto as canções portuguesas da mesma maneira que vocês, cantores brasileiros, os bons, cantam. Você pega na Maísa, a Maísa diz, ouça, vá viver a sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de para você não ser ninguém. Eu também, quando vou cantar Nem às Paredes Confesso, eu também digo, não queiras gostar de mim, sem que eu te peça. Nem me deis nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas no rosto. Eu sou sincero porque eu não quero dar-te um desgosto. Isto é uma história. Certo. Então eu não me detenho aqui em malabarismos, em acrobacias musicais, não me detenho aqui em enriquecimentos de natureza musical, porque eu, no meu entendimento, isso não interessa. Interessa muito mais ser sucinto, ser autêntico, verdadeiro. Dizer a canção Exato. cantando. E limitar a melodia a servir a letra. Certo. Quer dizer, a melodia para mim só serve para motivar as palavras. Ela entra como uma moldura num quadro. Em vez de dizer, não queiras gostar de mim, eu digo, não queiras gostar de mim. Não queiras gostar de mim. Não queiras gostar de mim. Porque eu podia fazer, não queiras gostar de mim. Fazer aquela outra, não é? Isto é bonito. Da característica isto é normal lindo, portuguesa. viu? Mas isto é lindo. Certo. O que não é, não se aproxima. É tanto da naturalidade e fica muito local. Fica muito certo. Típico, fica muito próprio de uma região. Certo. E eu assim ultrapassei os limites dessa região. E tanto que eu tornei essas canções populares no Brasil assim. Francisco, nós estamos satisfeitos e temos uma pergunta, uma segunda pergunta, porque nosso documentário se divide sempre em duas partes. O que me diz da chamada evolução, você que acompanha? Ainda hoje nós conversamos sobre isso. Ouvindo o conjunto e ouvindo aquela primeira, segunda dos meninos das guitarras e da eletrônica, eu senti o seu julgamento do que é a música hoje. E eu pergunto, o que me diz você? A música evoluiu ou involuiu? Eu não acho evolução. Cresceu ou baixou? Porque, olha, ela voltou, eu acho que ela que voltou a uma forma primária. Porque ela regrediu. Porque ela voltou ao ritmo, baseado muito mais em ritmo. Ora, a manifestação primária da música foi o ritmo, os tambores, a batida naqueles tambores. Voltou à idade da pedra e aos índios. Primeiro, a música, antes de existirem os instrumentos musicais, existiram Percussão. Os instrumentos de percussão. As batidas. Depois é que se inventaram instrumentos maravilhosos, como violinos, pianos, etc., que deram essas orquestras maravilhosas, sinfónicas, e depois as sinfonias feitas por Beethoven, por Mozart, etc. Quer dizer, a música evoluindo sempre no sentido cada vez mais belo, né? Ora, voltámos a uma história de primeira, segunda, segunda, primeira, e toma, e não passa daquilo. E se não fosse a amplificação moderna, eletrónica, que permite que as guitarras deem aquele som, não é? Certo. Não existia nada. Não tinham razão de existir. Certo. Não tinham razão de existir. Certo. Isto com exceções, é claro, de alguns grupos musicais que têm musicalidade, conhecedores de músicas, de música, que já são, digamos assim, considerados músicos, porque eles até sabem música, mas eles são muito poucos, não é? Porque essa garotada toda que está por aí tocando, a maior parte deles não sabe nem o que está fazendo. E não está fazendo música. Muito obrigado a Francisco José nos Arquivos Implacáveis. Comemos a fita, mas ficamos na história. Ele e eu. Dr. Raimundo, ele e eu. Eu, Dr. Raimundo e ele. Francisco José. A canção internacional que se fez brasileira. Tão brasileiro como todos nós outros brasileiros desse Nordeste. Muito obrigado pelo seu depoimento aos Arquivos Implacáveis de Raimundo Campos. E assim, senhoras e senhores, o Dr. Raimundo Campos agradecendo a presença da cantora Adélia Pedrosa e deste grande cantor que é Francisco José,
mais uma vez, o Francisco José, na noite de hoje, ele apresenta, encerrando sua apresentação, Olhos Castanhos. Esta canção poderá dizer-se que foi a canção com a qual eu iniciei minha carreira de cantor de canções românticas. Cantor romântico melódico. Dos ojos castanhos, de encantos tamanhos, são pecados a ver. São estrelas fulgentes, brilhantes luzentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos, de encantos tamanhos, são raios de luz. Olhos azuis são ciúme e nada valem para mim. Olhos negros são queixume de uma tristeza sem fim. Olhos verdes são traição, são cruéis como punhais. Olhos bons com coração os teus, castanhos leais. Teus olhos castanhos, de encantos tamanhos, são pecados a meus. São estrelas fulgentes, brilhantes luzentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos são dos céus, são a minha cruz. Teus olhos castanhos, de encantos tamanhos, são raios de luz. Bons amigos, nos arquivos implacáveis do Dr. Raimundo Campos, Francisco José Informal. Guitarra portuguesa, de Antônio Gomes. Anquito Severino Ramos, com violão simples. E numa festa informal, num encontro informal, Chico é o próprio mestre de cerimônia. Bom, eu vou cantar um fado, mas vou cantá-lo como eu disse naquele nosso diálogo, como eu gosto de dizer. É um fado, sim. Pode ser cantado por um fadista e pode ser cantado por um cancionista. Não sei, não sabe ninguém, porque canto o fado neste tom magoado de dor e de pranto. E neste tormento, todo o sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu o luto às andorinhas. Ai, deu-me esta voz a mim,
canto, não sei o que canto. Misto de ventura, saudade, ternura, ou talvez amor. Só sei que cantando eu sinto o mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera. Ai, deu-me esta voz a mim. Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me deixa nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Eu sou sincero porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes chorar, podes rogar, podes sorrir também de quem eu gosto. Nem às paredes confesso. Não sabes se te esqueci ou se te quero. Quem sabe até se é por ti que eu tanto espero. Se gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te digo de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes chorar, podes rogar, podes sorrir também de quem eu gosto. Nem às paredes confesso. E vamos encerrar esse nosso encontro informal com Francisco José, depois daquela gravação marcante dos Arquivos Implacáveis, com a música que ele canta desde ontem. Olha, pergunta ao doutor Raimundo se ele quer uma canção antiga ou quer o Valeu a Pena, que é uma canção recente. Você não quer uma canção recente, não? Eu já cantei uma canção antiga. Não quero uma canção mais recente, uma canção chamada Valeu a Pena. O doutor vai gostar, viu? Valeu a pena Valeu a sugerir. pena. Valeu a pena sugerir. Doutor Raimundo, conhece a canção Valeu a Pena? Está dizendo que sim. Paulo, conhece? Valeu a pena conhecer. Valeu a pena vir ao mundo, ter nascido. Com voz serena perguntaram-me ao ouvido: valeu a pena vir ao mundo, ter nascido? Com lealdade vou responder, mas primeiro consultei o meu travesseiro. Sobre a verdade tive, porém, que lembrar o meu passado, as horas boas do meu fado e as más também. Valeu a pena ter vivido o que vivi, valeu a pena ter sofrido o que sofri, valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei. Sim, valeu a pena, valeu a pena
ter sonhado o que sonhei. Valeu a pena ter passado o que passei. Valeu a pena conhecer quem conheci, ter sentido o que senti. Valeu a pena, e valeu a pena ter cantado o que cantei, ter chorado o que chorei. Valeu a pena. Muito obrigado a Francisco José. Muito obrigado mesmo. E Haroldo Miranda, que conseguiu trazê-lo aqui para o encontro com a amizade nova que ele faz. Uma amizade valiosa, a amizade de Raimundo Campos. Nos arquivos, informal, com música sem música, com seu temperamento tão característico, com a sua maneira tão própria, tão pessoal de dizer e de sentir as coisas. Eu não me enganei nunca com Francisco José. Tive admiração ao longe. Provei esta admiração trazendo a primeira vez à minha terra. Admiração 2. A sua presença a um convite ao qual eu não insisti demais, porque vivendo há 30 anos numa profissão como esta nossa, com muitos espinhos e com poucas rosas, eu entendo a vida do artista, os problemas do artista. E como é difícil, às vezes, o artista se tirar a si mesmo para encontros como este devaneio. E verificamos o que é o seguinte, que ele se colocou tão à vontade que não fosse o esforço físico de 3 shows numa noite e as obrigações de tantas e tantas canções e tantas vezes ao encontro do público, não fosse amanhã já chegando quase ao sol firme, nós ficaríamos o resto da noite conversando, batendo papo e vendo o carinho do doutor. Carinho, e a gente não sabe se ele é mais médico ou mais engenheiro eletrônico. Os arquivos marcaram a presença. A meninada, o Ranquito, por exemplo, já tirou tanto crocodilo ali com o violão e tanto cochilo. Oh, mais uma coisa. Nós agradecemos a eles dois e marcamos com Francisco José os arquivos implacáveis do Dr. Raimundo Campos, que a partir de agora vai parar essa máquina, vai guardar essa máquina, porque ele ainda tem hoje uma promessa aqui. Ainda tem uma consulta médica para o Francisco José. Muito obrigado. E assim, senhoras e senhores, nesta reunião informal, onde tudo é simpatia, onde tudo é comunicação, vamos encerrar esta belíssima reunião com chave de ouro, apresentando este grande expoente da música romântica portuguesa, que é sem dúvida Francisco José, que canta Murmura o Mar. Só que este cantor de música portuguesa vai cantar a canção em francês. Le Bruit des Vagues. Canção que foi premiada num festival de 57 ou 58 no Rio de Janeiro. Né? Festival Internacional da Canção. Um acordezinho. É uma valsa, né? Fenêtre ouverte, on écoutait le bruit des vagues vertes qui se brisaient sur le rivage. On restait là, les yeux fermés, sans se parler. Que bien peur que ce bonheur ne soit pas vrai. On aurait dit une chanson, le bruit des vagues. Tout étourdi, j'ai mis mon front sur ton visage. Et comme après la nuit revient le jour, tu m'as souri et j'ai compris que c'était toi l'amour. La 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 On aurait dit une chanson, le bruit des vagues. Tout étourdi, je mets mon front sur ton visage.
jour, tu m'as souri et j'ai compris que c'était toi l'amour.